pessoal? Estão prontos? Começa agora o nosso passeio semanal por universos artísticos admiráveis. Acompanhe o nosso roteiro de hoje. Visita ao Museu de Imagem e Som. A evolução da cidade sob a perspectiva de artistas atemporais. O Cine Suprassumo traz uma cria do Fica, o jovem cineasta vilaboense congratulado pelo júri popular Lázaro Ribeiro. No segundo bloco, uma reverência ao estilo arquitetônico que inspirou a construção desta capital, Art Deco, por Voney Yunis. O Janela do Mundo escancara um espaço surpreendente, para variar. E para finalizar, compartilhamos com vocês um exemplo de entrega e a função verdadeiramente transformadora da música arte. Temos a honra de apresentar o inclassificável, universal Bororó. Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, ou Praça Cívica para os íntimos. O curador e arquiteto Marcílio Lemos nos leva a uma retomada histórica sobre a ótica fotográfica de nomes como Hélio de Oliveira, Aníbal Machado e outros grandes. Vamos ver? A exposição em si ela é só a Praça Cívica. E nós dividimos a exposição em alguns aspectos. Ela inicia-se com a implantação geral, que é o desenho do artigo, a implantação geral do urbanismo, desenho do artigo. Depois do urbanismo, a gente passa para o paisagismo da praça em si. Aí o que monta, o que traduz o urbano da Praça Cívica são os edifícios no entorno. Aí a terceira etapa da exposição, na sequência, seria a edificação, a arquitetura deco, do período da década de 30, 40. Após essa fase da arquitetura, a gente entra para os monumentos isolados, que aí é o obelisco da Praça Cívica, que é um monumento mesmo da praça. O obelisco, a fonte e, posteriormente, com a queda do obelisco, o monumento às Três Raças. Aí tem aspectos religiosos, políticos e finaliza com a Feira Hippie da década de 80. 80% da exposição é uma seleção de fotos feita através do acervo do MIS, pela diretora do MIS, também curadora da exposição, que é a Kate Valéria Tito, e eu. Só que algumas coisas aconteceram na praça nesse período todo que o acervo do MIS não tinha. Que é o caso, por exemplo, a deposição do Mauro Borges, na década de 60, aí foi o Hélio Rocha que recebeu, e assim sucessivamente. Não estou querendo defender um fotógrafo, todos são parceiros maravilhosos, não? Mas a Alois Fastenberg é uma coisa que não... Aí essa foto da Avenida Goiás é dele. É o negativo de vídeo, sempre o tamanho que você quiser, a qualidade é perfeita. E hoje até é difícil, né, a gente encontrar essa qualidade que existe na fotografia. Cada etapa ela está numa cor, né? E no início ela é preta, isso que é a implantação geral, o paisagismo. Logo após, eu tento transferir a fachada dos edifícios da Praça Cívica, que é azul, cinza com amarelo, transferir para dentro da exposição, através de faixas horizontais. Eu tinha uma maquete do obelisco da Praça Cívica, que um amigo arquiteto fez e me deu de presente. E aí guardei, hoje está aí na exposição, como uma referência do que foi a praça originalmente, que era um marco, era o obelisco, né, da construção da capital. Bem, pessoal, aí a exposição, que é a Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, através da imagem, estará aberta sempre, todas as terças, de terça a sexta-feira, das 9h30 às 16h30 e vai até o dia 24 de janeiro de 2016. Gostaria de convidá-los a prestigiar a exposição, vale a pena, as escolas, inclusive, ela é muito didática.
Marechal do Rosário, proteja essa filha. Choveu, choveu, cheiro de terra molhada, a água que veio do céu. Eu moro na cidade de Goiás já há 15 anos, né? Não nasci, infelizmente eu não nasci em Goiás, sou apaixonado por essa cidade, uma cidade que me encanta, que me encantou desde criança. Assim, quando eu fui para a cidade visitar, minha irmã morava lá e eu me encantei pela cidade, pela história de Goiás. E eu decidi morar em Goiás. Meu intuito sempre foi fazer arte. Comecei com artes plásticas e dentro das artes plásticas eu comecei a fazer fotos, essas coisas, comecei a me envolver. E assim, nesse período começa na cidade o FICA, né, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, em 1999. E quando eu entrei na sala de cinema, eu falei, pronto, acho que é isso que eu quero para mim. Me lembro que aí minha professora de artes, que é a Marli Mendanha, falou assim, olha, eu tenho um projeto que chama Repintando a Nossa História, onde a gente vai trabalhar com os alunos da escola as artes plásticas e a conquista do título de Patrimônio da Humanidade. Você não quer registrar isso? Aí foi aí que eu falei assim, vamos, e foi meu primeiro documentário. Aí chamava Repintando a Nossa História. Nós fomos convidados para o FICA, para mim foi assim, um orgulho, assim, imagina. Começo no festival e fomos inseridos na mostra, né, como uma mostra especial da cidade de Goiás. Agora foi um estímulo muito grande, eu falei assim, olha, eu acho que é por aí mesmo. Aí eu não parei mais de produzir, fui lendo, pesquisando sobre cinema, assistindo filmes, aí dentro das oficinas que eu fui fazendo, me indicavam filmes, essas coisas. Aí sim eu tive um contato também com um cineasta assim, que me inspira, que eu sou apaixonado na obra dele, Eduardo Coutinho. Né, eu comecei a ver documentário e a partir daí tentar criar a minha própria identidade, né, criar uma linguagem assim, para os meus filmes, que eu começo a trabalhar com a memória. Porque eu começo a perceber também que na cidade, por mais seja patrimônio da humanidade, a cidade de Goiás tinha essa preocupação com os bens tombados, né, os bens móveis, né, as casas, a casa de Coras, o casario, mas a gente não tinha um registro da memória do vilaboense. Eu ganhei os direitos autorais da Cora Coralina. Na época, assim, eu fiquei apaixonado, fiz um curta independente e aí a família gostou e falou assim, olha, tenta fazer um curta, vamos fazer uma coisa séria. Você brincou, vamos tentar fazer uma coisa séria. A gente está te dando os direitos autorais novamente e tenta fazer. E eu fiz essa ficção que chama Caminho de Pedra, que eu tive a honra de trabalhar com atores goianos e também com a Samara Filippo. Eu nem me conhecia, na verdade eu liguei, tive um contato com ela e ela falou assim, não, tô indo para Goiás, e veio e fez, e acho que foi muito bacana para mim, pro meu crescimento, né? De ser premiado, de ser reconhecido, isso quer dizer que eu acho que o meu trabalho está surtindo efeito. Eu acho que eu esperava assim, eu quero fazer esse registro de Goiás, eu quero deixar alguma coisa. Eu acho que hoje eu estou ganhando muito mais, acho que eu tô ganhando muito mais do que eu tô dando, né? Assim, da minha contribuição para a história da cidade de Goiás. Então, assim, para mim é sem dúvida assim, gratificante. Eu fiz agora a história de uma carregadeira d'água, que é a Maria Macaca. Eu tive a honra de trabalhar com a atriz e poeta Elisa Lucinda. Estou com outro curta da Cora, que é um documentário também. E estou com o Hugo de Carvalho Ramos, que estou começando essa semana, que é um grande escritor também, regionalista, né, que infelizmente pouco se fala, né, a gente fala hoje dele. Tem um projeto de retomar o filme de Cora, a gente vai transformar ele em longa. Claro que tem muito que aprender ainda estou em processo assim, é uma caminhada, né, que não é fácil, a gente sabe, mas assim, me sinto muito feliz, né, de ter chegado até aqui, então acho que isso não tem preço, né?